Vamos lá, vamos iniciar a aula sobre as noções introdutórias de conjuntos e funções. Eu devo dizer que nós vamos começar direto pelos conjuntos numéricos, que são os conjuntos que nos interessam no momento. Numa próxima ocasião, nós vamos fazer a parte de funções. Essa primeira parte se restringe aos conjuntos numéricos, ok? Vamos começar com o conjunto mais simples possível, o conjunto que nos representa naturalmente uma contagem. Essas reticências evidentemente indicam infinitude, né? Não vou colocar o zero. O zero é simplesmente uma questão de escolha, ok? Eu vou escolher não colocar o zero, isso aí os professores ou os autores dos livros podem fazer, desde que eles continuem com essa postura até o final. Se ele escolheu colocar o zero, ele põe o zero até o final. Se não, ele não põe o zero até o final, nesse conjunto que nós vamos chamar de conjunto dos naturais. Por falar em conjunto, a notação de conjunto é essa, nós sabemos, né? Entre chaves, não esquecendo das reticências para indicar a infinitude dele. O conjunto dos naturais, representado por um N. Ok? Conjunto esse cujos elementos nós vamos poder representar em uma reta, né? Cada elemento desse conjunto vai poder ser representado em uma reta. Esse conjunto é um conjunto discreto, no sentido de que cada elemento dele é, num certo sentido, isolado. Ok? E o que nós vamos fazer a partir daqui vai ser uma ampliação desses conjuntos até chegarmos no conjunto que nos interessa. Para representar a não limitação desse conjunto nesse sentido, a gente coloca essa seta, né? Não precisamos da parte esquerda da semi-reta oposta, evidentemente. E esse conjunto dos números naturais está então representado numa reta. O que nós vamos fazer? Eu repito, nós vamos tentar ampliá-lo até chegarmos no conjunto que nos interessa, no conjunto no qual nós vamos trabalhar. Muito bem. Dentro do conjunto N, nós temos bem definida a operação de soma, operação de adição, perdão, a soma é o resultado. Dois números naturais quaisquer tem como resultado nessa operação um número natural. O produto também, o produto de dois naturais quaisquer ainda é um natural. No entanto, a diferença entre dois números naturais pode nem sempre ser natural. Você pode pegar 10 menos 3, o resultado é 7, que é o número natural, mas a pergunta aqui especificamente é: eu poderia pegar dois números naturais quaisquer e fazer a subtração e ainda assim obter o número natural? A resposta é negativa, né? A divisão, muito menos, né? Eu não consigo sempre dividir dois números naturais para dar como resultado um número natural. Se eu dividir o 10 por 2, eu encontro 5, que é natural, mas se eu dividir 6 por 5, eu não encontro um número natural. As duas primeiras operações, portanto, estão bem definidas em N, essas duas últimas não estão. Ok? Vamos prosseguir, tentar ampliar esse conjunto N, e agora sim nós vamos colocar o zero, e por razões técnicas, primeiro para que nós possamos definir nesse novo conjunto uma subtração, nós temos aí os números inteiros relativos em notação de conjunto, seria isso, né? Evidentemente a infinitude é para os dois lados. E vamos representá-los numa reta. A representação natural. Essa aqui, tudo que tiver à esquerda do zero é negativo, ele decresce para a esquerda e cresce para a direita. Aí a representação da não limitação e da infinitude, aí
com essa setinha também para a esquerda. Então está aí os números inteiros relativos representados numa reta. Continua isso sendo um conjunto discreto no sentido que eu falei anteriormente, né? E vamos prosseguir com a ampliação. Por que nós vamos prosseguir com a ampliação desse conjunto? Porque algumas operações nós temos aqui, outras não. Por exemplo, a adição aí está tranquila, né? O produto. Agora a diferença está bem definida. A diferença entre dois números inteiros relativos quaisquer ainda é um inteiro relativo. Porém, o quociente entre dois inteiros relativos nem sempre é um inteiro relativo, né? Então vamos tentar dar mais uma ampliada aqui nesse conjunto. Esse quociente dá um número inteiro relativo, inclusive até natural, né? Esse outro dá um número inteiro relativo. Agora há outros quocientes entre inteiros relativos que não dá inteiro relativo. Esse é um exemplo. Este é outro. Este é outro. Agora notem que em todos esses exemplos existe uma coisa comum. Ou o resultado é um número inteiro, decimal exato, ou é uma dízima periódica. O quociente entre dois números inteiros quaisquer vai ser sempre um número inteiro, ou um decimal exato, ou uma dízima periódica. Ok? Nós só podemos fazer, vamos frisar aqui a divisão por algo que não seja nulo. Mais tarde eu vou especificar isso. Se você dividir um número inteiro qualquer por outro qualquer não nulo, que é quando podemos fazer divisão, o resultado, eu repito, vai ser um número inteiro, um decimal exato, uma dízima periódica. Na pior das hipóteses, vai ser uma dízima periódica. Esses números que estão em vermelho, como nós sabemos, eles não pertencem ao conjunto dos inteiros relativos, né? Existe uma infinidade deles. E na reta, se nós quiséssemos colocá-los, eles estariam nesses espaços aí entre dois números inteiros relativos, né? Quantos de tais números existem? Infinitos também, nós sabemos disso, né? Ok? Muito bem, vamos caracterizar um conjunto que contém também esses números, essa infinitude de números aí. Em notação de conjunto, nós podemos descrever essa ampliação como conjunto dos quocientes A sobre B, de tal forma que A é inteiro e esse conectivo aí, esse símbolo é um conectivo e conjunção aditiva, né? Tá certo? Em matemática ele é usado dessa forma, isso é uma conjunção aditiva, tá? A pertence a Z e B pertence ao Z asterisco. Z asterisco é aquele Z sem o zero, apenas para indicar que nós não podemos dividir por zero. O conjunto de todos os quocientes A sobre B, onde A e B são inteiros e o B não é nulo, evidentemente. Esse é o conjunto dos números racionais relativos, é denotado por Q. E como nós vimos anteriormente, ele começa a incluir muita gente entre dois números inteiros, certo? Bom, nós vamos ver por que exatamente o B não pode ser nulo. Ok? Imaginem uma barra de comprimento 1. Ok? Se eu quiser saber quantas barras de comprimento 1 cabem dentro dela, evidentemente é uma só. Agora eu vou dividir ela em duas. Eu quero saber quantas barras de comprimento 1/2, comprimento 0,5 existe dentro delas. Existem duas barras delas, né? Se eu dividir 1 por 1/2, eu estou querendo saber, na verdade, quantas barras de comprimento 1/2 cabem dentro dessa barra 1. Cabem duas, ok? Vou prosseguir o raciocínio dessa forma. Muito bem, se eu quiser saber quantas barras de comprimento 1/4 cabem dentro desta barra de comprimento 1, eu tenho 4 barras de comprimento 1/4. Para
verificar quantas barras de comprimento 1/8 cabem dentro dela. Nós sabemos que isso dá 8. Aritmeticamente você consegue também obter essa divisão 1 por 1/8, você sabe que vai dar 8. Vamos prosseguir dessa forma. E assim prosseguindo, cada vez que você diminui o tamanho das barras em que você quer dividir essa barra de comprimento 1, você aumenta a quantidade delas, evidentemente, na mesma proporção. Ok? O caso aqui geral é o seguinte: você está querendo dividir essa barra de comprimento 1 por barras de comprimentos X. Quanto menor for o comprimento X, maior vai ser a quantidade de barras de comprimento X, nos quais essa barra grande fica dividida. Quando o X tende a zero, ou seja, quando o comprimento de cada pedaço tende a zero, evidentemente a quantidade de barras tende a infinito. Ok? Ou seja, não existe uma divisão por zero. Se você dividir o número 1, por exemplo, por números cada vez menores, o resultado fica cada vez maior, ultrapassando qualquer número que você queira. Você sempre consegue um número suficientemente pequeno para botar no denominador, de forma que o resultado seja maior do que qualquer número prévio que você tenha escolhido. O que nós temos até agora temos um conjunto ainda com uma infinidade de elementos, e um conjunto que amplia o conjunto dos números racionais inteiros relativos, que nós chamamos de conjunto dos racionais relativos. É fácil perceber isso, vocês provavelmente já sabem que entre dois números racionais relativos sempre existe um outro racional relativo, né? Ok? E vamos ver mais tarde por que é que nós vamos precisar de uma ampliação. Ok? A priori, é importante nos lembrarmos que nós ganhamos mais outra infinidade de pontos na reta, né? Através do conjunto dos racionais relativos. Ok? Já tínhamos dentro desse conjunto dos racionais relativos todos os inteiros, e agora nós ganhamos muita gente. Mais um conjunto infinito aí, né? Muita gente que está entre dois inteiros também. Muito bem. O que nós vamos fazer agora vai ser dar uma olhada mais atenta em um ponto específico da reta. Vamos construir sobre esse trecho 0,1 um quadrado no plano, um quadrado de lado 1, ok? Usando o teorema de Pitágoras, a gente sabe calcular o comprimento da diagonal desse quadrado. O que eu vou fazer? Nós sabemos que a diagonal de um quadrado de lado 1 é raiz de 2, usando o teorema de Pitágoras. O que eu vou fazer? Eu vou marcar na reta um tamanho equivalente ao tamanho dessa diagonal. Posso pegar um compasso, por exemplo, botar a ponta seca no zero e a outra ponta no outro extremo da diagonal e marcar aí um comprimento que sai do zero até esse pontinho marcado em vermelho e representa o tamanho dessa diagonal, que está evidentemente entre 1 e 2. Esse número algebricamente nós calculamos de maneira fácil, que é raiz de 2, ok? E nós vamos verificar o que ocorreria se disséssemos que raiz de 2 é um número racional. Será que ele pode ser escrito como um quociente entre dois inteiros relativos?
Essa aqui é a pergunta que a gente vai tentar responder. Vamos imaginar que tivesse uma fração, que existisse um quociente entre dois números inteiros relativos, uma fração irredutível, quer dizer, uma fração que já foi simplificada ao máximo, ok? Evidentemente aqui o B não pode ser nulo, né? Tá? Então vamos supor que nós tenhamos uma fração, uma fração entre inteiros, cujo resultado é raiz de 2. Fração essa que nós já simplificamos o máximo possível, fração irredutível. Quais seriam as consequências dessa suposição? Muito bem, se A sobre B é raiz de 2, é claro que o A quadrado sobre B quadrado vai ser 2. Elevando ao quadrado os dois membros da igualdade, né? E passando o B quadrado para o outro lado, multiplicando, isso significa que nós vamos ter A quadrado igual a 2B quadrado. Em outras palavras, A quadrado será um número par, né? Agora veja, o A quadrado é um número par. Se o A fosse um número ímpar, o quadrado dele seria ímpar. Repetindo, se o A sozinho fosse um número ímpar, o seu quadrado seria ímpar. Então, como o A quadrado é par, nós já sabemos que o A quadrado é par, isso significa que o próprio A tem que ser par. Caso contrário, eu repito, o seu quadrado seria ímpar. Então, a primeira coisa que nós deduzimos a partir do princípio de A sobre B igual a raiz de 2 é que A é par. Então A pode ser escrito na forma 2P, onde P é outro número inteiro. Ok? Muito bem, continuando. Substituindo, usando essas duas coisas grifadas, né? A quadrado igual a 2B quadrado, e sabendo que A é uma coisa na forma 2P, eu vou reescrever a expressão A quadrado igual a 2B quadrado, à luz da informação que nós já temos, o que nos permite escrever 2P quadrado igual a 2B2. Né? E, portanto, 4P2 igual a 2B2. Elevando esse 2 também ao quadrado, o 2 e o P, né? Isso é possível, essa expressão é possível ser simplificada e vai nos fornecer aqui 2P2 igual a B2. Né? Reparem que isso indica que o B é um número, B2 é um número par, né? Porque o B2 vai ser o dobro de alguém. Pelo mesmo raciocínio expresso anteriormente, nós vamos concluir que o próprio B vai ser um número par. Então B é algo do tipo 2Q, onde Q é o número inteiro também. Observe essas duas coisas. Nós concluímos que o A é algo na forma 2P e B é algo na forma 2Q, onde P e Q são inteiros. O que vai significar isso, gente? Que A sobre B é 2P sobre 2Q. Uma fração que desobedece isso. Nós já havíamos posto a princípio uma fração irredutível, né? E esta A sobre B, essa mesma fração irredutível, acaba sendo redutível, quer dizer, uma contradição com o nosso ponto de partida, né? Ok? O que significa que nossa suposição estava errada. Não existe fração entre inteiros cujo resultado é raiz de 2. Outra maneira de falar isso, o raiz de 2 é um número que não pertence ao conjunto dos racionais. Pelo que nós havíamos falado antes, o raiz de 2, portanto, não deverá ser o inteiro, decimal exato ou dízima periódica. Não poderá ser nada disso, porque, repetindo, se o número é inteiro, decimal exato ou dízima periódica, ele é racional. O raiz de 2 é aproximadamente isso aqui, 1,4, 1, 4, 2, 1,
3, 5. Evidentemente, uma quantidade infinita de casas decimais após a vírgula. E o que é importante aqui é reparar que essa dízima não é periódica. São dízimas não periódicas, esse tipo de número. Nós podemos encontrar outros números com esse mesmo comportamento, digamos com esse mesmo mau comportamento. Raiz de 3, que é aproximadamente 1,7320508, alguma coisa assim. Uma quantidade também infinita de casas decimais. O raiz de 5 ou raiz de 7. Raiz de qualquer número primo. Tá? Vai dar para nós um número que não é racional. Nós chamamos de número irracional. Um número que não pertence ao conjunto dos racionais relativos, como vocês já podem perceber. Então, o conjunto dos números irracionais também é infinito, né? Na verdade, apenas a título de informação, pessoal, é estranho dizer, mas é verdade. O conjunto dos irracionais é uma categoria de infinito maior, digamos assim, do que o conjunto dos racionais. É esquisito nós compararmos dois conjuntos infinitos, mas as esquisitices, inclusive, não param aí. É possível nós provarmos que o conjunto dos naturais e o conjunto dos racionais relativos possuem exatamente a mesma quantidade infinita de elementos. E que a quantidade dos irracionais é uma quantidade infinita de elementos maior do que a quantidade infinita de elementos do conjunto dos racionais. Isso, eu repito, é apenas a título de informação. Não precisaremos nos aprofundar nessas coisas, mesmo porque não é esse o objetivo de um curso de cálculo. Muito bem. Existem outros exemplos importantíssimos de números não racionais, ou seja, de números irracionais. Talvez o mais famoso deles seja o π, aproximadamente 3,14. Vamos lembrar que o número π é irracional, portanto é um decimal não exato, uma dízima não periódica. Tá? É uma quantidade infinita de casas após a vírgula. Novamente, o importante aqui é perceber que essa dízima aí é não periódica, tá bom? Existem muitos outros números famosos que são irracionais. Alguns deles, o número e é a base daquilo que nós chamamos de logaritmo natural, o logaritmo neperiano. Esse número é também chamado número de Neper. Esse número é aproximadamente 2,7. Ele está presente em muitos fenômenos naturais que descrevem crescimento de qualquer tipo de população, seja população de bactérias, seja população de organismos bem maiores. Esse número está presente em estudo científico de crescimento de muitos tipos de populações e em fenômenos econômicos também. Ele aparece naturalmente quando nós vamos estudar esses fenômenos. Outro número que aparece de maneira muito curiosa na natureza, talvez seja um pouco menos conhecido, mas ele também é muito famoso na história, é o número Φ, é o número de ouro, chamado número de ouro. Tem uma característica geométrica muito importante. E também está na natureza, esse número ele está presente em todos os furacões, todos os vórtices, todos os tornados, em correntes marítimas, na distribuição das folhas das árvores. Ele está presente em proporções de diversas formas na natureza. É um número que está na natureza também. Esses números aí são alguns dos números irracionais mais famosos. E como nós já falamos, o conjunto dos irracionais também é infinito. E nós agora vamos definir um novo conjunto como uma ampliação do conjunto dos racionais,
que vai ser formado pela união dos racionais com os irracionais. Nós vamos chamar essa união de conjunto dos números reais e representar por R. Repetindo, quem é o R? O R é o conjunto formado pela união dos racionais com os irracionais. Mediante um axioma, chamado axioma do Supremo, nós concluímos que a reta fica completamente preenchida, tá? Quando nós colocamos todos os números reais sobre ela. Ou seja, deixar de existir buracos na reta. Se nós quiséssemos usar apenas os racionais para tentar cobrir toda a reta, nós não conseguiríamos, teríamos infinitas lacunas e essas lacunas serão então preenchidas quando aos racionais nós juntamos os irracionais também, formando o conjunto dos reais. O conjunto dos reais, portanto, preencheria a reta inteira. Ok? E é o conjunto dos reais o conjunto com o qual nós vamos trabalhar nos cursos de cálculo, álgebra linear. E, bom, recapitulando aqui, o que é que nós temos? Nós temos aqui o seguinte: na reta, podemos representar assim o conjunto dos naturais, que é um conjunto discreto, né? Aí nós ampliamos para o conjunto dos inteiros relativos, depois ampliamos para o conjunto dos racionais, ampliamos para o conjunto dos reais. Quando então nós ganhamos a completeza aqui na reta, digamos assim, né? Muito bem. Existem, portanto, nessa cadeia de inclusão, existem números que estão num desses conjuntos e não estão no outro, por exemplo. Existem números no conjunto dos inteiros relativos que não estão no conjunto dos naturais. Menos 2 é um exemplo. Existem elementos do conjunto dos racionais que não estão no conjunto dos inteiros relativos. Esse aqui, por exemplo. Existem elementos do conjunto dos reais que não estão no conjunto dos racionais relativos. Muito bem, teríamos aqui uma pergunta natural. Será que nós teríamos algum conjunto mais extenso, digamos assim, que englobasse o R, que tivesse alguns elementos que não estão no R? Bom, alguns de nós já trabalhamos com o conjunto dos complexos, um conjunto que, de certa maneira, compreende o conjunto dos reais dentro dele, né? Só que os elementos desse conjunto, para nós descrevermos completa e geometricamente os elementos do conjunto C, do conjunto dos complexos, nós seremos obrigados a fugir da reta. Nós, apenas dispondo da reta real, nós não podemos descrever todos os pontos, todos os elementos do conjunto dos complexos. O conjunto dos complexos, o conjunto dos números na forma A mais BI, onde A e B são reais, e o I é a unidade imaginária. Geralmente a gente chama de raiz de menos 1, né? Mas é apenas uma convenção algébrica para isso. Sob o ponto de vista algébrico, o conjunto C ele engloba o R. Existem elementos do conjunto C que não estão no R, tá? Por exemplo, raiz de menos 3, que é a mesma coisa que 3i, onde I, eu repito, é a unidade imaginária. Esse número não é um número real.
Felizmente, não são esses os números com os quais nós vamos trabalhar. Os cursos de cálculo não precisam usar pelo menos 90% da parte deles, do escopo desses cursos, ninguém precisa ficar usando o conjunto dos complexos, é apenas a título de informação. E também apenas a título de informação, nós poderíamos informar que existe realmente, pelo menos sob o ponto de vista algébrico, existem conjuntos que de fato abarcam o conjunto dos complexos. Tá? Do ponto de vista algébrico, essa cadeia ela é infinita. Existe uma cadeia infinita de inclusões, conjuntos cada vez mais extensos, cada um contendo os outros. Tá? Isso, eu repito, não é do nosso interesse no momento. Vamos trabalhar com o conjunto dos reais, vamos trabalhar com a reta. No conjunto dos reais, nós temos algumas propriedades importantes. Toda vez que eu usar x, y e z aqui minúsculos, eu estou representando números reais a menos que eu mencione algo em contrário. Essa propriedade é muito conhecida. Na escola a gente já via essa propriedade há muito tempo. X mais y. Se o resultado disso é somado com z, isso é a mesma coisa que pegar o x e somar com o resultado de y mais z. Essa propriedade a gente chama de associativa, né? Associatividade da soma, né? Muito bem. Temos a associatividade do produto também, acabei de me lembrar disso, não havia colocado. Bom, temos uma outra que talvez seja mais simples dessas propriedades, que é a comutatividade da soma. A comutatividade do produto também vale, né? Uma outra bem elementar é a existência do elemento neutro da adição, né? Existe um elemento aí que a gente chama de zero, né? E somado com qualquer coisa dá aquela própria coisa, o elemento neutro da adição. Esse é o elemento neutro da multiplicação, né? É o 1. Para cada x real, para cada número real, existe um único. Esse símbolo aqui é um único. Y real. De forma que a soma desses dois é zero. Esse y é chamado inverso aditivo ou simétrico. É muito comum nós chamarmos esse y de menos x, né? Esse costume que nós temos de dizer que a gente passa o y para o outro lado, fica negativo, ele é oriundo deste fato aqui. É uma consequência desse fato. Rigorosamente não existe essa história de você passar o número de um lado para outro. Isso aí é apenas um efeito que a gente sente, é apenas a maneira da gente tentar explicar o funcionamento dessa propriedade que nós acabamos de botar aqui. Para cada x real, diferente de zero, existe um único y real. Ele vai ser também diferente de zero, de tal forma que o produto deles dois vai dar 1. Esse y é chamado de inverso multiplicativo, né? E geralmente denotado por 1 sobre x, ou x a menos 1, como nós queiramos. Tá? Uma outra propriedade muito comum agora é a distributividade, né? Felizmente, o conjunto dos reais é um conjunto cujos elementos se comportam de maneira extremamente previsível, né? Nós já estamos acostumados, inclusive, a trabalhar com ele há muito tempo. Mais propriedades aqui. Perdão. Essa daqui, qualquer número é menor ou igual a ele mesmo. É extremamente óbvia, talvez nós tenhamos até vontade de dizer isso é desnecessário, mas pasmem, isso de fato é necessário para que nós consigamos estabelecer efetivamente todas as demais propriedades no conjunto R.
essa outra propriedade aqui, se x é menor ou igual a y e o y é menor ou igual a x, significa que o x e o y são iguais. Tá? Outra propriedade, se x é menor ou igual a y e y é menor ou igual a z, essa aqui é intuitiva também, significa, é uma transitividade, significa que o x é menor ou igual a z. Essa outra propriedade é muito importante também. Sejam quais forem x e y reais, então ou x é menor ou igual a y ou y é menor ou igual a x. Outra propriedade muito intuitiva, né, bem imediata, mas extremamente importante. Outra propriedade, se x é menor ou igual a y, então ao somarmos o mesmo elemento nos dois membros dessa desigualdade, essa desigualdade se mantém no mesmo sentido, ou seja, se x é menor ou igual a y, então x mais z é menor ou igual a y mais z. Nós não inverteremos a desigualdade. É apenas isso que essa propriedade quer dizer. De acordo com ela, nós podemos concluir o seguinte, por exemplo, nós podemos usar essas propriedades, como eu havia dito, para deduzir outras. Imagine, por exemplo, que nós tenhamos um número z menor ou igual a zero. Então, de acordo com essa propriedade aí de cima, significa que z somado com menos z é menor ou igual a zero somado com menos z. Né? Ou seja, zero é menor ou igual a menos z. O que nós estamos dizendo? Se o z é menor ou igual a zero, significa que menos z é maior ou igual a zero. O que nós acabamos de deduzir. Certo? Muita gente encara isso como passando o z para o outro lado, ficando negativo. Eu repito que este processo de passar para o outro lado é apenas uma maneira da gente tentar expressar essa propriedade que eu acabei de dizer. Outra propriedade, se x é menor ou igual a y e 0 é menor ou igual a z, então, ao multiplicarmos ambos os membros da desigualdade por esse z, que é positivo, né? Nós vamos manter a desigualdade nesse sentido. Não é isso que está sendo dito aí, ok? Muito bem, vamos usar esses dois fatos aqui para ilustrar mais uma vez como a gente pode usar essas propriedades para sair obtendo outras. Muito bem, imagine que nós tenhamos aqui simultaneamente x menor ou igual a y e 0 maior ou igual a z. Dessa segunda sentença, nós obtemos que o 0 é menor ou igual a menos z, né? Então, até agora o que nós temos, x menor ou igual a y e 0 menor ou igual a menos z. De acordo com o que nós vimos aqui, nós podemos então concluir que ao multiplicarmos por menos z, que é positivo, ambos os membros da desigualdade, essa desigualdade se mantém. Né? Acontece, porém, que x vezes menos z, x vezes o simétrico de z, somado com xz, é a mesma coisa que x menos z mais z. Né? É a distributividade, outra das propriedades que nós já tínhamos. Só que isso daí é x vezes zero, que é zero, né? Tá? Nós podemos mostrar, e na verdade é estranho dizer, mas nós deveríamos mostrar que x vezes zero é zero, embora para nós seja muito óbvio. Tá? Mas vamos apenas usar isso daqui. Então, x vezes menos z mais xz é zero. O que significa isso? Que x vezes menos z é o simétrico de xz, porque é aquele número que somado com xz é zero. Né? Então o que é que nós temos na verdade? Nós temos isto aqui. O simétrico de xz é menor ou igual ao simétrico de yz.
sabemos que se nós adicionarmos ambos os membros da desigualdade com o mesmo número, nós vamos manter o sentido da desigualdade, propriedade anterior, né? Uma das propriedades anteriores que nós estamos usando. Então, se nós somarmos ambos os membros dessa desigualdade com com YZ mais XZ, é isso que nós vamos encontrar. YZ mais XZ menos XZ menor ou igual a YZ mais XZ menos YZ. Podemos usar aí, por exemplo, a associatividade para concluir que YZ menor ou igual a XZ. Vamos ver em suma o que foi que nós obtivemos aqui. Foi isso, né? Se x é menor ou igual a y e z é negativo, ou seja, z é menor ou igual a zero, então essa desigualdade x é menor ou igual a y, ao multiplicarmos ambos os membros por z, ela se inverte, né? YZ é menor ou igual a XZ, ou XZ é maior ou igual a YZ. Ok? Isso tudo é apenas para dizer que essas propriedades que a gente colocou, nenhuma delas ela é supérflua. Elas são todas muito importantes, inclusive e principalmente para que nós consigamos obter outras propriedades a partir delas. Mas felizmente todas elas são extremamente intuitivas. E nós já vimos todas elas com outra cara, mas nós já vimos. Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte que fala sobre os conjuntos numéricos. E na próxima aula a gente começa a trabalhar com alguns aspectos importantes do conjunto dos números reais. Obrigado por terem assistido.